Mateus 25, a partir do versículo 1. Aqui o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 1. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode se assentar, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa parte das 10 virgens faz parte do sermão profético. Faz parte do sermão profético do Senhor. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele vai falando para nos ficar alerta. Então ele conta a parábola para a gente ficar alerta. E se nós não ficarmos alerta, a gente fica desprevenido, a gente não fica preparado para a volta do esposo. Então ele dá parábolas para nós ficar vigilante, para a gente ficar esperto, para a gente ficar preparado, para quando o Senhor Jesus vier, a gente se encontrar com Ele e a gente está pronto para se encontrar com Ele. Então, igreja, não vamos deixar de preparar-se para se encontrar com o Senhor Jesus. Não vamos deixar de estar com as nossas vestes brancas, com as nossas vestes limpas, com a nossa vida na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus virá. E diz que Ele vai vir na hora e que a gente não sabe. Por isso que ele dá a parábola das virgens, porque para elas, para as loucas, ele ia vir num certo tempo, mas ele não veio no tempo que elas esperavam. E por elas não ter azeite de reserva, quando o noivo chegou, as lâmpadas estavam se apagando. Nós vemos a diferença das prudentes e das loucas. O que é prudente? Prudente é aquela que se precaver, aquele que age com cautela, aquele que age com cuidado, que é ajuizado, que aparta do mal. Prudente é aquela pessoa que se prepara para as coisas. Aquela pessoa que tem cautela, aquela pessoa que se precaver, aquela pessoa que faz as coisas, pensa para fazer as coisas. Não faz as coisas sem antes pensar, sem antes agir com prudência, sem antes agir com cautela, sem ser zeloso. Então vemos que 5 se precaveu. Falou: se o esposo demorar, a gente tem mais azeite. E o azeite dá para manter a lamparina acesa, ou as tochas acesas, dá para manter acesa. Porque se ele demorar, a gente vai lá e coloca mais azeite e deixa acesa. Mas as loucas não. As loucas nem pensou se o noivo ia atrasar ou se não ia atrasar. Elas nem pensaram nisso. Elas falaram: vamos que nós temos, porque isso aqui vai dar. Meus irmãos, é em nome do Senhor Jesus. Se a gente pode se prevenir, não é melhor a gente se prevenir?
Porque quando a gente se previne de uma situação, se alguma coisa der errado, a gente já pensou antes o que nós iremos fazer. A gente já se preveniu antes. Mas e aí se não tem prevenção? Se a gente não pensa e a gente vai fazendo as coisas da forma que vai vindo na nossa cabeça, sem analisar o contexto da palavra e sem analisar aquilo que pode acontecer. Aí a gente não consegue, meus irmãos, a gente não consegue fazer a vontade de Deus. E a gente não consegue estar preparado para aquilo que pode acontecer. As prudentes levaram azeite, mas as loucas não levaram. Vamos dizer assim, que as prudentes levou a sério, mas as loucas não levou a sério. Porque, irmão, aqui essas 10 virgens eram dama de honra, que elas eram chamadas para acompanhar o noivo até a casa da noiva, e depois da casa da noiva, eles voltavam para a casa do noivo, ou do pai do noivo. E elas tinham que iluminar o caminho para o noivo chegar até a noiva, e depois da casa da noiva até a casa do noivo, ou até a casa do pai do noivo. Então elas sabiam que ia ter que ter azeite para ir, ia ter que ter azeite para acompanhar o cortejo, ou seja, tanto na ida e tanto na casa da noiva, até depois na casa do noivo. Então, seja, ia usar azeite. E quem era chamado, irmão, para ser dama de honra, era uma honra. Porque isso já fala dama de honra. Mas quem desprezava esse ofício, esse trabalho de ser dama ali, não levasse a sério, também era uma vergonha. E elas foram envergonhadas, porque não levaram a sério, irmãos. Meus irmãos, já pensou, você é chamado para ser madrinha, vamos dizer hoje, madrinha. E você sabe que tem que ir de um jeito, você sabe que tem que acompanhar, e você não leva aquilo a sério. É como se você estivesse desprezando o noivo e a noiva. Então essas loucas, por isso que o noivo falou, eu não vos conheço, porque no contexto elas desprezaram o noivo. Elas desprezaram o noivo, elas tinham que acompanhar o cortejo do começo ao final. Mas elas não acompanharam. Por quê? Porque não agiram como prudente. Meus irmãos, a gente não pode desprezar as coisas de Deus. A gente não pode desprezar os avisos de Deus. A gente não pode levar as coisas à base da brincadeira. A gente tem que levar as coisas de Deus a sério. Ele nos chamou para ser noiva. Ele nos chamou para estar com Ele. Ele nos chamou para se encontrar com Ele. Ele nos chamou para estar na presença dEle. E para estar com Ele, a gente precisa se comportar como alguém que está se preparando para se encontrar com Ele. Então nós temos que levar a sério as coisas de Deus. Porque se a gente não levar a sério, irmão, Jesus vai voltar. E assim como aconteceu com essas loucas, pode acontecer com a gente se a gente não levar a sério. Mas não é isso que Jesus quer. Por isso que Ele fala para a gente vigiar. E olha como que essas loucas tiveram a oportunidade de se preparar. Elas tiveram a oportunidade de se preparar. Agora eu digo para vocês, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas Jesus voltou agora? Não voltou. Se Ele não voltou é porque dá tempo de a gente se preparar. Então vamos se preparar para se encontrar com o Senhor. Se não estamos, vamos fazer a nossa parte para se preparar para se encontrar com o Senhor. Aí você fala, pastor, nós temos que estar preparados? Sim, temos que estar se preparado e continuar se preparando, porque nós vamos sendo santificados todos os dias, nós somos purificados e santificados até chegar à imagem de Cristo. Agora, se eu e você, meus irmãos, sabemos que agora nesse contexto que a gente está, a gente pode se preparar, mas a gente não se prepara, a gente não leva uma vida séria de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fidelidade a Deus. Quando Jesus voltar, não vai ter azeite. O que é azeite para nós? Simboliza a comunhão com Cristo. Significa a comunhão com Ele. Então, se Ele volta e Ele vê que a gente desprezou Ele aqui na terra, Ele fala, meus filhos estavam lá, eu salvei, eu curei, eu libertei, trouxe eles para a minha presença. Mas eles não levou a sério. Não levou a sério
o meu chamado, não levou a sério o meu discipulado, não levou a sério a vida comigo. Aí a gente vai ser como virgem louca. Aí a gente não vai entrar. Então, igreja do Senhor, nós temos tempo, irmãos, para buscar a Deus. Não desperdice tempo, mas ore, busca a Deus, jejua, se consagra. Olhe as virgens prudentes, olha o exemplo que ela nos dá. Irmãos, ela falou assim, porque quem não leva azeite de reserva, tem menos trabalho. Mas quem leva azeite de reserva, tem mais trabalho, porque vai ter que carregar um azeite. Quem não leva, não precisa, mas quem leva, tem que carregar. Então, irmão, mesmo que te dê mais trabalho, mas leva azeite. Porque é melhor se prevenir. Porque, irmão, para ter uma vida de comunhão com Deus, não é fácil. Ninguém vai falar assim, não, é 1000 maravilhas, não. Tem dia que você não quer orar, irmão. Tem dia que você não está sem força para orar. Tem dia que você não quer ler a palavra. Tem dia que você está sem força. Mas tem que ler, tem que orar. Então, é nesses momentos, nesses momentos que a gente vai falar, não, eu vou. Por quê? Porque eu tenho que estar preparado. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou estudar, porque eu tenho que estar preparado. Porque se Jesus volta e eu não quero fazer nada para Ele. Então essas virgens loucas não levaram a sério. Ou seja, vamos trazer para nós, vamos dizer assim, orar para quê? Sabe? Às vezes Jesus nem volta hoje. Ler a palavra para quê? Ir para o culto para quê? Sabe, para que tanto isso, né? Para que tanto buscar Deus? Para que tanto orar? Para que tanto querer ter comunhão com Deus? Para que tanto isso? Simplesmente para quando Jesus voltar a gente está pronto. Então tem gente, irmãos, e se nós não vigiarmos também, que vai levar uma vida de comunhão, vai ser mais difícil. Mas tem gente que vai levar uma vida fácil. Por quê? Porque não quer carregar azeite. Carregar azeite, o que é, irmão? Pagar o preço. Também. O que as prudentes falou? Vai lá comprar. Por quê? Porque elas já tinham comprado, elas já tinham de reserva, elas já tinham pagado o preço, irmãos. Meus irmãos, então vamos pagar o preço, não para ter a salvação, porque a salvação vem pela graça, Jesus já pagou o preço por nós. Mas para a gente ter uma vida de santidade com Deus. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus, vamos jejuar, vamos se consagrar, em nome de Jesus. Nunca vamos pensar, irmãos, que o que a gente faz para Deus já é o bastante. Não estou falando daquela loucura da gente ficar na loucura, nada que eu faço para Deus, eu não faço nada para Deus, aí fica nada. Não, não é nesse sentido do extremismo, do ponto de você dizer nada que eu faço está bom, e no sentido, no extremismo, você falar, não, já está bom o que eu estou fazendo. Não, irmão, é um equilíbrio. É um equilíbrio que a gente tem que ter. Não, eu estou fazendo para Deus, mas eu posso melhorar. Eu posso melhorar mais. Eu posso orar mais. Eu posso dar um pouquinho mais de mim. Eu posso fazer mais. Por que, irmãos, o noivo não recebeu o esposo não recebeu essas 10 virgens? Essas 5 loucas. Porque ele sabia que elas tinham que estar preparadas. Ele sabia que elas teve tempo, porque o casamento não acontecia de um dia para o outro. Tinha tempo para elas estar preparadas. Agora eu faço uma pergunta. Não tem tempo para a gente estar preparado, irmão? Não tem desculpa para a gente falar assim, você não teve tempo. Não, nós temos tempo. Quantos anos que você sirva a Deus, que Jesus entrou na sua vida? Será que a gente não vai estar preparada para servir a Deus? Para orar, para buscar a presença dEle, para jejuar, para se consagrar? Então vamos estar preparados. Não vamos ser como a virgem louca, que não levou a sério. E depois, irmãos, quando o noivo veio, à meia-noite, aí a gente viu que houve um aviso, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Ou esposo, melhor. Sai-lhe ao encontro. Porque lembra, elas saíam ao encontro para encontrar o noivo, para trazer até a casa da noiva. Olha o que aconteceu. Então, aquelas virgens se levantaram, versículo 7, e prepararam as suas lâmpadas. Todas tinham lâmpada, todas eram virgens. Todas se levantaram, todas se prepararam. Mas presta atenção na palavra.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Se levantaram, se prepararam, mas não se prepararam da maneira as loucas que tinha que se preparar. Está entendendo, irmão? É como se eu e você levantamos hoje, viemos para o culto. Mas se a gente não se preparar como a gente deve se preparar, a gente corre risco de ficar. Como assim? Eu venho para o culto. Eu estou na igreja, me levantei. Escutei a voz, o convite de Deus. Vem para a igreja, busca Deus. Mas eu chego na presença de Deus, eu não dou o melhor para Deus. Eu não busco a Deus como devo buscar. Eu não oro como eu devo orar. Eu não me preparo como devo preparar. Aí, elas não fizeram o que tiveram que fazer. O que elas falaram agora para as prudentes? Dai você do vosso azeite. Irmão, a salvação, ela não é passada de pessoa a pessoa. Porque olha que Jesus está falando do reino do céu, está falando da vinda dele. Está falando de pessoas que vão entrar no céu e pessoas que não vão entrar. Então a salvação, ela não vai passar de pessoa para pessoa. E nem a santidade, e nem a minha vida de comunhão, eu posso passar para você. A salvação é pessoal, individual. A sua busca para com Deus é individual. Ou você se enche e tem azeite de reserva, ou você não se enche. Não tem como eu passar azeite para você. Não tem como eu passar uma vida de comunhão para você. Não tem como a minha comunhão com Deus transmitir a minha comunhão para você. Por quê? Porque é você que vai ter que ter uma comunhão com Deus. Olha o que elas falaram: dá do vosso azeite. Ou seja, elas são espertas, né? Não se prepararam. Não fizeram a parte dela. As prudentes se prepararam, se precaveram, compraram o azeite, pagou o preço, carregou o azeite. E as outras que não compraram, não pagaram o preço, não carregou, agora quer o azeite dela. Meus irmãos, se a gente não pagar o preço, se a gente não buscar Deus, não adianta a gente querer o azeite do outro. Não adianta. Às vezes falaram: não, eu queria tanto ter uma vida de unção. Vamos para ter uma vida de unção, tem que ter uma vida de renúncia. Queria tanto ser usado. Vamos, para querer ser usado por Deus, você tem que renunciar. Mas eu queria. Não, tem que renunciar, irmão. Olha que quando Elias pediu para Eliseu, ou Eliseu melhor pediu para Elias, pediu unção dobrada. Do espírito que estava em Elias. Aí Eliseu falou, ó, Elias melhor falou para Eliseu: ó, Eliseu, você está pedindo é duro, viu? Está pedindo, né? Mas se você vê eu, né, sendo arrebatado, você vê o Senhor me levando, aí você recebe. Eliseu teve que pagar o preço, meu irmão. Onde Elias ia, Eliseu estava atrás. Onde Elias, não vou deixar você não. Você vai para Betel, eu vou. Você vai para Betel, eu vou. Onde você for, eu vou. Gigal, eu vou atrás de você. E ele viu e, imagina, irmão, ó, veio a carruagem de fogo, separou os dois e o redemoinho que levou Elias. E Eliseu viu. Pagou o preço, ficou ali, ó. E os profetas zombando dele. Tá vendo? Seu senhor vai ser levado, você nem vai ver. E ele ali pagando preço, pagando preço, pagando preço. E ele recebeu unção dobrada do Espírito que estava em Elias. Sabe o que ele fez? Assim como Elias abriu o rio, ele abriu o Rio Jordão. Mas o que ele fez? Pagou o preço. Se ele não tivesse visto, se ele não tivesse feito a parte dele, ele não ia receber nada. Irmão, se a gente não fizer a nossa parte, a gente não recebe. Se a gente não buscar, se a gente não orar, se a gente não se consagrar, se a gente não buscar a Deus, a gente não recebe. Aí sabe o que as virgens prudentes falou? Se nós dá para você, vai faltar para vocês e para nós. Ou seja, não vai entrar nem eu nem vocês. Seja porque nós não vai ter azeite suficiente para acompanhar o esposo. Irmão, deixa eu ensinar algo para vocês. Não seja aquele crente que só quer o azeite do outro, sabe? Que só quer extrair do outro. Sabe? Que só quer oração, mas não quer orar. Entendeu? Porque se a pessoa só suga de você, você vai ficando cansado, irmão. Vai ficando fadigado. Sabe? Então, as virgens prudentes falaram: não, tem hora, irmão, que a gente tem que ter limite. Tem hora que você tem que falar: irmão, você tem que orar também, você tem que buscar Deus também, porque senão você vai matar eu também. Não, aquela pessoa que só vem atrás de você para trazer problema.
mas não vem trazer uma novidade boa. Aí você vai lá, tem que gastar seu... Tem que orar, jejuar. Não estou falando que a gente deve orar e jejuar. Mas na hora que tá, não vem trazer uma novidade para você. Aí a hora que está cheio de azeite, esquece de você. Mas na hora que está precisando, vem atrás de você do azeite. Não, irmão, não pode ser assim não. Não, senão a gente falta para nós e falta para o outro. A Bíblia diz para a gente carregar a carga um do outro, mas diz para cada um fazer a sua parte. Se aquelas virgens loucas estivessem fazendo a parte delas, não ia faltar para ela e nem para Prudente. Para Prudente não faltou, mas não ia faltar para ela. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar Deus. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar, vamos vigiar. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos clamar a Ele. Vamos, sabe, se encher mesmo da presença dEle. Aí as virgens prudentes falaram, não, nós não vai dar não. Antes vai comprar, você já vai pagar o preço que vocês não pagou. Sabe, nós já pagou, agora vai pagar o preço que vocês não pagou. Aí, a hora que elas foi, o esposo chegou. O esposo chegou. Meus irmãos, se a gente tem a oportunidade de se preparar agora, para que deixar para depois? Não é? Se a gente tem a oportunidade de orar hoje, buscar a presença de Deus hoje, jejuar hoje, se consagrar hoje, orar de madrugada hoje, buscar a Deus, por que deixar para depois? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora.